longo dos anos, o canal Futura pautou as discussões raciais na mídia brasileira. E dessa vez não vai ser diferente. Nós separamos uma temporada inteira para falar sobre branquitude. Chegou o momento de focarmos nos indivíduos brancos e brancas do Brasil. Quem embarca com a gente nessa temporada é a professora e pesquisadora Lia Weiner Schuckmann, que além de fazer a curadoria do conteúdo, também topou o desafio de apresentar parte das entrevistas. Então, para abrir essa série de conversas tão especial, eu recebo agora a própria professora Lia Weiner Schuckmann, que vai falar sobre alguns conceitos da branquitude conosco. Oi, professora Lia, que alegria agora poder conversar com você como minha entrevistada. Obrigada, Karen. Eu fico muito grata pelo convite. Espero que eu consiga alcançar esse desafio, que é fazer uma série de entrevistas sobre branquitude, que é tão importante esse tema para o nosso país. Sim, e aí, falando sobre a importância desse tema, eu quero começar te apresentando para o nosso público, né? Por que você decidiu estudar a branquitude? Karen, é muito difícil a gente explicar quais foram os caminhos e vários processos da vida que fizeram a gente tornar quem a gente é, né? Mas eu lembro de duas cenas muito fortes na minha vida que me fizeram, desde muito pequena, ter uma consciência que brancos e negros não são tratados da mesma maneira na sociedade brasileira. A primeira situação, eu tinha uns 15 anos e eu estava voltando de uma festa aqui em Florianópolis, que é o lugar onde eu moro, que é uma festa dessas tipo quermesse, festa junina, e sozinha para minha casa. Nesse momento, um amigo meu, conhecido, que era meu professor de capoeira, falou: olha, você está indo sozinha, eu vou te acompanhar porque é meio perigoso. Ele era um homem negro, um rapaz negro. E quando a gente estava indo para minha casa, a gente foi assaltado, né, os dois. Ele, como dava aula de capoeira e sabia capoeira, resolveu dar um golpe para pegar nossas coisas de volta, né? Nesse momento, alguém chamou a polícia. Esses dois rapazes que vieram assaltar a gente eram dois rapazes brancos. Chamaram a polícia e quem foi preso fui eu e ele. Nós dois fomos presos. Porque não se passava no imaginário que a gente estava sendo assaltado, né? Bom, fomos para a delegacia, a polícia, e não tinha que se convencesse, né? Quando a gente chegou na delegacia, a primeira coisa que fizeram foi prender ele e me deixar fora, né? E eu liguei para minha mãe. Mãe, eu era uma pessoa nova, vem me buscar na delegacia. Aí minha mãe foi me buscar e eu me toquei naquele momento que eu sairia, que eu consegui ligar para minha mãe, porque eu tinha telefone fixo, naquela época não tinha celular, ele não tinha telefone fixo, né? E talvez ele não tivesse uma mãe que conseguisse ir lá naquele momento, e se ela conseguisse, talvez ela não fosse respeitada. Minha mãe chegou lá, e bom, em um minuto falaram: ah, tá, foi um engano, tipo, e eu estava indo para casa. Quando a minha mãe falou, né, Lia, você não vai para casa sem esse rapaz sair daqui. Nós não vamos para casa sem esse rapaz sair daqui, né? E aquilo, assim, ou seja, tinha algumas situações na minha vida que me mostravam que éramos tratados de forma muito diferente. Essa era uma consciência que eu já tinha, né? Bom, eu fui fazer psicologia, logo no começo eu tive bolsa de iniciação científica e eu fui estudar preconceito e discriminação, era uma coisa muito forte para mim, mas ainda não era a questão racial, né, da forma que ela era, mas assim, o fato de alguém ser tratado, né, como menos humano me assustava, assim, né? Eu sou de família judia, né? Minha avó, que foi uma das pessoas muito importantes que me criou, ela ficou no campo de concentração, né? E aí também era uma temática que me tomava isso, porque ela contava as histórias, ela não era uma pessoa de tradição e cultura judaica, então eu cresci nesse país, né, sem saber nada de ser judeu ou sem saber nada de cultura judaica, mas sabendo que eu era judia. No mestrado, eu fui estudar o que é ser judeu, porque eu queria saber como assim, eu sou judia, mas eu não sei religião, não sei nada, não sei uma reza, por que eu sou judia, né? E aí eu fui fazer essa pergunta para as pessoas, né? Para judeus sem judaísmos, né? O que faz você ser judeu? O que faz? Na verdade, era uma pergunta muito minha, né? E as pessoas responderam, porque não era religião, em vários casos, não era porque elas não seguiam religião, não tinha quase nada cultural, a cultura que elas estavam muito inseridas era brasileira. Alguma das respostas que se repetiram muitas vezes é porque não tem como não ser. Se eu falar que eu não sou judia, alguém em um momento vai ouvir meu sobrenome e vai falar: você é judeu. Bom, aquilo ficou na minha cabeça, dentro de várias...
Nesse ponto, assim, quando você traz esses dois exemplos aí, eu gostaria até de fazer um link para a próxima pergunta. Diante disso, né, de que as pessoas apontam para você, mesmo você sendo uma mulher branca, na hora que eles virem o seu sobrenome, você vai se tornar uma judia, né, uma pessoa que é de origem judaica. É, isso fala o que sobre branquitude? O que é branquitude a partir desses dois exemplos assim muito breves que você trouxe para gente? O que eu entendi? Que eu queria estudar aquele que nomeia. Porque tem alguém que falava, você é judeu. Não era ele que estava falando, eu sigo a cultura judaica. Alguém falava, você é judeu. E a minha pergunta era, por que alguém tem poder de nomear o outro? E por que tem grupos que não têm poder de nomear o outro, né? Todos os grupos nomeiam uns aos outros, mas tem um grupo que nomeia e aquilo que ele nomeia fica capilarizado, a sociedade inteira sabe, né? Por exemplo, os guaranis chamam os brancos de juruá. E juruá é predador, é dominador. Nenhum branco que eu conheço foi atacado na rua porque ele é um juruá, né? Então não adianta só nomear o outro, você tem que nomear e as pessoas têm que pegar aquilo e fazer aquilo virar uma produção de subjetividade, que é o que o branco faz. Ele nomeou o negro, ele nomeou o indígena, ele falou que o indígena é indolente, ele falou que que o indígena é preguiçoso, que o negro, né, vagabundo pela lei da vadiagem, e as pessoas acreditam nisso. Por que acreditam? Porque eles têm poder, né? O poder de nomear e o poder de fazer aquilo que eles têm na ideia deles circular. Por exemplo, tem a máquina da indústria cultural, a mídia. A mídia é muito importante. Como é que a gente vê 500 novelas com a Zezé Mota e todas elas são empregada doméstica? 98%. Isso é ter poder para aquilo que você nomeia o outro ser circulado na cultura. E aí eu fui e entrei em contato com aquilo que é estudos críticos da branquitude, que é o seguinte, né? É recolocar no branco aquilo que ele inventou, que é a ideia de raça, né? E o que é, para resumir esse lugar, né? O que é a branquitude? Né? Em geral, ele diz respeito à hegemonia branca, que é a cultura branca como aquilo que é padrão de humanidade, né? A beleza branca ser mais respeitado, as formas de vida dos brancos serem padrões para a humanidade, mas principalmente, né, um lugar, a Ruth Frankenberg vai falar que é um lugar de conforto onde se olha o outro com uma lente que não se olha a si mesmo, e essa lente é da raça. Né? Quem tem raça são os brancos, quem tem raça são os negros, quem tem raça são os indígenas, e os brancos são sempre indivíduos. E aí chega a maior questão que é, né, a maior vantagem de ser branco numa sociedade em que é o branco que nomeia quem é o outro, né? Todos os brancos se pensam como indivíduos. O que isso significa, né? Que a ideia de mérito, ela é aquilo que compõe aquilo que a gente vai pensar que é a branquitude. Vamos explicar isso direito. Vamos pensar na equipe que a gente está aqui agora, né? Quem está filmando. Se a gente perguntar para cada um como você chegou aonde você está, né? Pense em cada um que está aqui na equipe. Eu acho que todo mundo vai responder. Eu cheguei onde eu estou porque eu estudei, porque eu batalhei, porque eu tive vontade de aprender sobre vídeo, eu era muito criativo, jornalismo sempre foi muito importante para mim. Quem de nós, dessa equipe, tirando Karen, que é uma mulher negra, vai responder, eu estou onde eu estou, e uma das coisas que faz eu estar onde eu estou é porque eu sou branca, né? E na sociedade brasileira, o lugar em que os brancos estão está ligado, né, à ocupação onde eles estão, ao fato deles serem brancos. E, professora, falando sobre isso que você tá chamando agora, eu queria passar para a próxima pergunta. Você fala muito sobre a questão do letramento racial. O que você pensa sobre isso quando a gente pensa na branquitude e o letramento racial? Bom, o letramento racial, agora eu mudei esse conceito, eu vou para letramento racial crítico, porque letramento racial, que é um aprendizado sobre raça, todos nós temos, né? A sociedade brasileira, a gente aprende a ser racista, né? Não é uma questão de aderir ao racismo como se, eu vou ser do PT, do PSDB, do PMDB, de algum partido político, agora eu vou ser racista, né? Nós aprendemos a ser racista. Como é que a gente aprende a ser racista? Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou e que eu acho importante dar aqui de novo, né? Por exemplo, meu filho de 3 anos, quando ele entrou na escola, ele aprendeu a ser racista rapidamente. O que aconteceu? A gente foi apresentado à escola, né? A escola era diretora branca, professores brancos, as fotos das crianças que apareceram, todos brancos. Essas pessoas foram apresentadas, essa é a diretora tal, o nome dela é tal, essa é a nutricionista, ela faz isso. Quando a gente passou pela cozinha e passou pela segurança, eram as únicas pessoas negras. Aquelas pessoas não foram apresentadas para o meu filho. O que ele apresentou?
né? O que ele aprendeu naquele momento? Que há vidas que importam, essas vidas são apresentadas, têm nome, têm sobrenome, e essas pessoas têm sala, a profissão dela é importante, cada um usa a roupa que quer. Né? E coincidentemente essas pessoas são brancas. As pessoas negras não usavam a roupa que elas queriam, elas estavam de uniforme, né? Elas não tinham nome, elas não foram apresentadas. Naquele momento ele aprendeu a ser racista, né? Vidas que valem a pena ser apresentadas, vidas que não valem a pena ser apresentadas. Agora a gente precisa ter o que é chamado de letramento racial antirracista, né? Que é desconstruir isso. Mas para desconstruir isso não basta querer não ser racista. Eu não quero ser racista. Né? O não racismo não faz com que a sociedade mude. A gente precisa ser antirracista. E antirracista pressupõe aquilo que é o letramento racial, que é, considerar sim que é uma vantagem, que todos nós brancos estamos inseridos, e isso não é uma questão moral, se eu escolho ou não. Mesmo eu, Lia, se eu falar para você, Karen, eu estudo branquitude, eu não quero ter vantagem, eu não quero privilégio, a própria branquitude me barra isso, porque é estrutural, ou seja, a porta do banco vai abrir mais fácil para mim, né? Eu vou ter essa vantagem, né? Mesmo que eu não queira, né? Então, tem isso, que é reconhecer que é uma vantagem estrutural. Depois, entender que a gente aprendeu a ser racista, e que se a gente aprendeu a ser racista, a gente pode desaprender, mas a gente precisa fazer um esforço, e é um esforço de conteúdo e de prática. O antirracismo não é algo, né, que a gente pensa assim, olha, Deus existe, Deus não existe, né? Eu sou racista, eu não sou racista. O antirracismo é uma prática, e é uma prática cotidiana, né? Uma vez uma dona de casa falou para mim, olha, eu não tenho como ser antirracista, eu não tenho o que fazer, eu sou dona de casa, não tenho poder nenhum. Eu falei, quais são os desenhos que teus filhos veem? Só tem branca de olho azul? Ele já está formulando ali uma beleza, o que é estética. De quem que você compra o bolo? Quem você contrata o brigadeiro no aniversário dele? Você já foi na escola dessas crianças, né? Você já foi na escola, você é uma mãe, você está numa instituição. Além da tua instituição família, que você pode ser antirracista, você já foi na escola deles perguntar por que não tem professores negros? Porque espera sempre do negro que eles façam alguma coisa, né? É preciso, né, que os brancos, entre os brancos, né, na escola que só tem brancos, cheguem e falem, olha, nós queremos professores negros. Mas não tem aluno negro, não precisa. Não, os negros não precisam ser apenas representados para os negros, eles precisam ser representados para os brancos pararem de se sentir centro do mundo, para os brancos pararem de sentir que eles são aqueles que ocupam os lugares por mérito, e não é por mérito, é por pertença racial. Tá ótimo, professora. Já fica aí uma sugestão aí de dever de casa para quem está acompanhando, se aprofundar aí nos termos e aprender um pouco mais. Professora, nossa primeira conversa, venho te agradecer, obrigada, e agradeço também por essa jornada, né? Para além dessas conversas que eu estou tendo aqui, você está assistindo, a gente tem toda uma criação de conteúdo em conjunto com a professora Lia, e tem sido muito legal para mim participar disso, viu? Obrigada, professora. Oi, Karen, eu que agradeço. Quero agradecer a você, jornalista Karen, pelo convite, né, o programa Futura, todo mundo da equipe, e espero que eu dê conta de encampar esse caminho, essa trajetória